Ok. Tá. Bom, para quem não conhece, esse é o meu pai Ayrton, professor do Seminário Bíblico Palavra da Vida. E vamos falar um assunto muito intrigante. Está cortando a sua fala. Tudo bem, estamos escutando. Ok, estamos escutando bem aí? Sim! Ok, pessoal. É um prazer estar com vocês nesta noite. O assunto é bem... não é polêmico, nada. Ele é bem pacífico, né? Não requer muita discussão, não requer conflito, não é nada disso. Né? O assunto é muito tranquilo. Né? Não, pelo contrário. Eu vou tentar, dentro do tempo que a gente tem disponível, eu vou tentar colocar um elefante adulto dentro de um fusquinha, né? Porque o assunto é bem vasto. Geralmente são várias horas para a gente discorrer sobre todo este assunto, mas dentro do tempo disponível vamos trabalhar dele. Certamente que a questão de psicologia e Bíblia levanta muitas questões, muitos questionamentos, mas eu creio que tudo isso é por falta de conhecimento. É impressionante que nós, como crentes, e o crente em geral, ele conhece a Bíblia. Mas eu costumo dizer que existe um certo tipo de ateísmo funcional. Geralmente a gente diz que crê nisso, crê naquilo, nós temos uma confissão de fé. Mas quando chega na prática, às vezes a nossa confissão de fé, ela não é aplicada na prática do dia a dia. E eu creio que eu posso aplicar essa analogia também com essa questão de psicologia e Bíblia. Porque quanto mais conhecemos a palavra de Deus, menos a gente vai descrer da psicologia. E eu já quero, já de início, deixar claro aqui que eu não vou falar mal de psicólogo. Eu quero me deter nas ideias, nas pressuposições básicas das diversas psicologias. Porque entendendo as pressuposições, de onde partiu todo este conhecimento, toda essa história da psicologia, isso vai nos ajudar bastante. Um pouquinho de história é sempre bom para a gente entender um pouco mais a questão da psicologia. Até 1879, a psicologia não era uma disciplina autônoma. Ela era parte da filosofia. Era uma área da filosofia. Mas em 1879, um alemão lá em Leipzig, chamado Wundt, ele começou um laboratório e deu a ideia de que ele estava fazendo uma psicologia científica. Então ele fez vários experimentos, né? E dali em diante a psicologia ela adquiriu um status de disciplina autônoma. E naturalmente ela se popularizou e chegou até os nossos dias. Como se as respostas para os problemas do homem tivessem sido descobertos através da psicologia. Então, desde já, eu quero afirmar que a psicologia compete com a Bíblia. Não existe uma afinidade entre psicologia e Bíblia. O que existe é uma competição. A psicologia se coloca no mesmo patamar de igualdade, ou até superior, em muitos casos, da Bíblia, querendo dar conselhos para o homem. Quando que a palavra de Deus, ela tem toda a autoridade, ela é suficiente para lidar com todos os problemas não orgânicos do homem.
Então eu quero que isso fique bem claro. A Bíblia, ela é suficiente para lidar com todos os problemas não orgânicos do homem. Não orgânicos, eu quero dizer doença, algum problema físico. Se alguém tem um problema orgânico, se alguém tem um problema físico, precisa procurar um médico. Então, por outro lado, a psicologia, ela é suficiente para lidar, então, com tudo aquilo que não é doença. E vamos definir um pouco mais sobre isso, né, mais tarde. A psicologia. O que eu falei? A Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente para lidar com todos os problemas não orgânicos do homem. Não a psicologia. Então, ela é suficiente para tudo aquilo que não é doença, para tudo aquilo que não é físico. A Bíblia, ela é suficiente para lidar com todas essas questões. Uma outra afirmação que eu quero fazer logo de início é que a psicologia não é uma ciência. Okay? A psicologia não é uma ciência. E eu vou explicar um pouco mais no decorrer do nosso tempo porque que ela não é uma ciência. Então, nós temos hoje a ideia de que a psicologia é uma ciência. A mídia reforça isto, livros são escritos afirmando que ela é uma ciência. Agora, desde já, não é difícil a gente entender que ela não é uma ciência. Por quê? A mente é um órgão do corpo humano? Alguém já colocou a mente humana dentro de um laboratório, num tubo de ensaio, para fazer experimentos com a mente humana? Existe algum exame de laboratório, algum exame de imagem para detectar problemas da mente? Então, a mente não é um órgão do corpo humano. A psique, a alma, também não é um órgão do corpo humano, não é físico. Então, para aquilo que não é físico, como que a psicologia pode trabalhar? Como que ela pode ser ciência se ela não tem um objeto claro, objetivo, material para trabalhar? Então, existe muita dificuldade para entender que a psicologia seja uma ciência. Isso é interessante, que algum tempo atrás, a editora Saraiva, ela reeditou um livro, Introdução às Psicologias. E é interessante que nesses vídeos, são 7 vídeos que estavam disponíveis no YouTube, não sei se ainda estão, um deles dizia o seguinte, da dificuldade de considerar a psicologia uma ciência, e eles dão 2 razões. Dizem eles neste vídeo que a psicologia ela é recente, ela não teve tempo ainda de se estruturar, de se estabelecer como ciência. E a outra dificuldade de aceitar que a psicologia seja uma ciência é porque o sujeito e o objeto são os mesmos. O sujeito é o homem estudando o homem. Então, existe uma interferência subjetiva. Sujeito sendo o homem e objeto de estudo sendo também o homem. Então, por causa disso, ela não pode ser uma ciência, porque a ciência não admite nenhuma subjetividade. Então, a própria editora Saraiva, quando reeditou este livro, ela colocou na internet 7 vídeos fazendo a promoção do livro e coloca essa questão.
Então, por isso ela não pode ser considerada uma ciência. Embora trabalhe com termos científicos, trabalhe com termos médicos, mas isso não faz da psicologia uma ciência. Né? Então, existe esse conflito de considerar a psicologia como sendo uma ciência. Agora, por outro lado, eu quero dizer também que não existe nenhum conflito entre verdadeira ciência e a Bíblia. Aquilo que é verdadeiramente científico não pode, de forma nenhuma, entrar em conflito com a Bíblia. Porque se entra em conflito com a Bíblia é a verdade absoluta. E como que pode uma outra verdade ser também absoluta? Não pode. Então, não existe conflito entre ciência, verdadeira ciência e a Bíblia. Tudo aquilo que é verdadeiramente científico não contraria aquilo que a Bíblia afirma. A Bíblia é a verdade absoluta. Então, todas essas considerações são importantes para chegarmos no final e afirmarmos que não há possibilidade de mesclar, de integrar Bíblia e psicologia. Né? Um livro recentemente escrito, né? A Ciência Pode Explicar Tudo, né? É um livro muito interessante, não vou falar muito sobre isso, mas este livro ele vai afirmar que a ciência não explica tudo. A ciência, ela é limitada. Ela é limitada. Porque o homem é limitado. O homem trabalhando com ciência, com a ciência, vai até onde a mente humana alcança. Então, ela é limitada neste sentido. E algo interessante que este livro também afirma é o seguinte: nós precisamos distinguir, precisamos fazer a diferença entre o que é ciência e aquilo que cientistas falam. Porque muita coisa que cientistas falam não é ciência. Então, precisamos também fazer essa separação. O que é ciência de muita coisa que cientistas falam. Então, essas considerações iniciais, elas são muito importantes para entrarmos realmente na questão propriamente dita. Né? Eu tenho dado cursos aí pelo Brasil afora, nessa questão de Bíblia e psicologia, porque a Bíblia não pode ser mesclada, ou porque a psicologia não pode ser integrada à Bíblia. O objetivo é alertar as igrejas, alertar os crentes sobre a sedução das diversas psicologias. Nós somos seduzidos, nós somos enganados pela mídia e por tudo aquilo que é falado a respeito da psicologia. Então, nós precisamos conhecer o que é a psicologia para podermos chegar a essa conclusão de que não há como integrar Bíblia e psicologia. Então, o meu alvo, o meu objetivo em dar este estudo é alertar o povo crente, alertar a igreja sobre a sedução que a psicologia exerce sobre a mente de pessoas. Se você perguntar a qualquer jovem que quer fazer psicologia, invariavelmente a resposta vai ser uma só. Pode ser falado de formas diferentes, mas uma só verdade, né, de responder. E eu vou fazer essa pergunta para você. Se você quisesse fazer psicologia, ou se você é um daqueles que quer fazer psicologia, eu pergunto para você, por que você quer fazer psicologia? Quer responder? É para responder? É para responder, estou fazendo uma pergunta. Eu já quis fazer psicologia,
estava no ensino médio, mas eu achei que eu ia entrar em conflito, né, na questão da religião dentro da área e decidi. E depois vi também que não era a área que eu ia querer seguir realmente. Não deu para entender. Não deu para entender. Está cortando a fala. Tem que ir mais perto? Não, mas pode falar daí. Né? Davi, traduz para mim aí. Fala que ela queria fazer. Eu queria fazer. Foi uma das minhas primeiras escolhas quando eu estava no ensino médio. Só que visitando o Mackenzie em São Paulo, num dia que eles abrem para conhecer os cursos, eu decidi que não queria, porque acabei vendo que não era a área que eu queria seguir na minha vida. E depois vi também que eu acho que eu entraria em conflito por conta da religião. Tá. Eu não entendi. Por que você queria fazer psicologia? Eu também, para falar a verdade, eu não sei. Foi uma das escolhas que eu fiz quando eu era mais jovem. Ok, deixa eu ajudar na resposta. Oi? Deixa eu ajudar na resposta. Invariavelmente, quando alguém diz eu quero fazer psicologia, a resposta é a seguinte: eu quero fazer psicologia para entender as pessoas e poder ajudá-las. Concordam com isso? Sim. Eu quero conhecer as pessoas para poder ajudá-las. Ok. Isso é uma falácia, né? É algo falso. Por quê? Para conhecer melhor as pessoas, conhecer melhor o homem, nós precisamos conhecer melhor quem criou o homem. Quem criou o homem sabe tudo a respeito do homem. Concordam com isso? Sim. Então, para conhecer melhor o homem, nós precisamos conhecer melhor quem? A Deus. A Deus. Então, é simples, mas é complicado, né? Dentro do mundo que a gente vive hoje, com tanta sedução, com tanta coisa que edita a respeito das diversas psicologias. A psicologia não passa de um culto ao ego, culto ao homem. Por quê? O alvo da psicologia é fazer com que o homem se sinta bem, é que o homem se sinta feliz, que ele resolva todos os seus problemas para ele poder se sentir bem. Então, na verdade, o eu assume o lugar de Deus. O homem é colocado no centro do universo como sendo a razão de tudo existir em função do homem. Quando a Bíblia diz que Deus está no centro, a razão de tudo é Deus e não o homem. Mas a psicologia coloca o homem no centro de todas as coisas. Então, a psicologia veio para fazer com que o homem se sinta bem de acordo com um sistema que tem um amparo filosófico e é mundialmente aceito. Então existe esta questão. Deus é a razão de todas as coisas, Ele é o centro do universo. O homem foi criado não para se sentir bem, mas para glorificar a Deus. E, consequentemente, é Deus que faz ou supre tudo aquilo que o homem precisa para ele se sentir bem. Então, temos essas questões filosóficas e teológicas
na questão aí entre Bíblia e psicologia. Qual é uma das principais fraquezas ou defeitos das diversas psicologias? É a questão da antropologia. A antropologia das diversas psicologias, ela é humanista. É o homem no centro de todas as coisas. Então, ela é humanista, extremadamente humanista. A psicologia não tem nenhuma provisão divina. Ela não tem amparo nenhum na palavra de Deus. Quando a gente lê o Salmo 19, versículo 7, lembram-se do que diz o Salmo 19, versículo 7? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O Salmo 19, todo ele diz respeito à palavra de Deus, à Bíblia. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então nós temos essa questão. Outra superioridade das Escrituras é 2 Timóteo 3, 15, 16 e 17. O que diz essa passagem? A palavra de Deus, ela é mais cortante do que espada de dois gumes e ela é apta para fazer o quê? Ela é apta para dividir juntas, medulas. E ela é útil para ensinar o homem, a exortar o homem, a confortar o homem, a consolar o homem. Então ela é útil para tudo isto. Elas são aptas para tornar o homem mais sábio, para que o homem seja perfeito em termos de pleno, não perfeito de não ter defeito, mas de ser pleno diante de Deus. Então, nós precisamos conhecer passagens bíblicas que contrariam totalmente a Bíblia. Uma outra questão hoje também que é muito importante. O que? Ela tem aqui o meu para. Fala, dona Vera. Não sei. Oi? Preste atenção nisso. Hoje nós vivemos debaixo de um sistema de especialista. Há um homem chamado Andrew Abbott, ele escreveu um livro, o sistema das profissões. Ele fala sobre a cultura moderna. Ela está baseada, ou ela está sujeita aos especialistas. Isso é bom por um lado, mas tem problema para outro. Hoje nós temos especialista para tudo. E o especialista, ele advoga a exclusividade de tratar dentro da sua área. Agora, isso é complicado, principalmente no ramo da medicina, porque se o médico ele é cardiologista, ele vai fazer com que o coração fique bom, mas ele não importa se o medicamento que ele vai prescrever vai acabar com o fígado, vai acabar com os rins do paciente. Ele quer que o coração fique bom. Ele quer resolver o problema do coração. Mas não importa com o fígado, não importa com o estômago, não importa com os rins, não importa com nada. Então, existe um problema dessa área de especialização. Ele tem exclusividade, tem toda a autoridade para trabalhar na sua área, né? E as outras áreas, outros cuidam. Então, nós temos este problema. E aplicado ao que nós estamos falando, a cultura do especialista,
também deu essa exclusividade para os profissionais da área de saúde mental de cuidar dos problemas do homem. Então, eles se julgam no direito, na exclusividade de lidar com essas questões. É por isso que há muita rejeição do aconselhamento bíblico dentro das igrejas. Por quê? Os especialistas vão dizer, um pastor que só estudou a Bíblia, ele não pode aconselhar, porque ele não tem nenhum conhecimento científico dos problemas do homem. Então, eles também querem ter essa exclusividade de lidar com os problemas mentais do homem, que fala de doença mental, que é um termo totalmente inadequado. Ok, até aqui tudo bem? Tranquilos? Tudo bem. Se tiver alguma pergunta aí, já pode fazer sobre essa questão. Tá? Outra questão que eu quero deixar claro agora é com a popularização das diversas psicologias, hoje falar em aconselhamento bíblico é nadar contra a correnteza. Falar que a Bíblia tem todas as respostas para todos os problemas não orgânicos do homem é nadar contra a correnteza, é nadar contra a cultura hoje totalmente psicologizada. Não vou entrar muito na questão porque não temos tempo. Qual é a diferença entre aconselhamento bíblico e psicoterapia? Existe uma diferença muito grande. O aconselhamento bíblico tem um padrão de homem ideal. O aconselhamento psicoterápico, as psicoterapias, não tem um padrão de homem ideal. Qual é o padrão de homem ideal na Bíblia? Cristo. Cristo. Tá? Ele é o homem ideal. Agora, para nós, qual é o padrão de homem ideal? O homem ideal é aquele que se torna cada vez mais semelhante à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Este é o padrão de homem ideal. É aquele que se torna cada vez mais semelhante à pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que nós chamamos em teologia sistemática de santificação. Dentro das diversas psicoterapias, não existe um padrão de homem ideal. Por quê? Cada uma das escolas tem a sua própria antropologia. Cada uma delas tem o seu padrão de homem ideal. É interessante, hoje eu abri um site, estava fazendo alguma pesquisa, e entrei num site chamado Psychology Today, a Psicologia Hoje. E alguém fez a seguinte pergunta: que tipo de terapia é o correto para mim? A resposta foi a seguinte: quando se fala de tratamento, não existe um caminho certo. Cada método de terapia pode ser de benefício para uma variedade de problemas. Então, o que o profissional respondeu? Não existe um método certo. Não existe um método certo. Para tratamento, qualquer um método serve. Você sabe quantas formas de psicoterapias existem? São mais de 250 formas de terapias diferentes. Eu creio que já tem muito mais, mas isso aqui os livros registram.
250 formas de terapia. Então, cada psicólogo tem a sua, cada terapeuta tem a sua própria forma. Então, não existe uma ideal. Ela serve para todo mundo. E quando um remédio serve para tudo, ele serve para quê? Quando serve para tudo, não serve para nada, né? E as psicoterapias são assim. Agora, a grande verdade é que a psicoterapia veio e triunfou. Depois de Freud, ela triunfou. Ela é soberana dentro dessa área de tratamento de doenças mentais. Ok. Nenhuma psicoterapia promove mudança no caráter, na motivação, no comportamento das pessoas. Somente a palavra de Deus promove mudança a nível do coração, mudança absoluta. As diversas psicoterapias promovem mudança de comportamento, e não uma mudança de coração, uma mudança de caráter. Então, essa também é uma grande diferença entre as diversas psicoterapias e a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é o padrão absoluto de verdade e pode mudar o homem de dentro para fora. As psicoterapias tentam transformar o homem de fora para dentro, quando a Bíblia transforma o homem de dentro para fora. Essa também é uma grande diferença entre as diversas psicoterapias. Agora, eu quero falar rapidamente sobre uma questão que é muito importante. Desse conflito que existe entre a psicologia e a Bíblia. Os médicos e todos os profissionais da área mental, eles têm um livro chamado DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais. Um livro bem grosso. Né? Então, lá estão alistadas todas as doenças, entre aspas, né? Todas as doenças. Então, lá tem todos os rótulos que você possa imaginar. Se você pega esse DSM e você olha todos aqueles rótulos, você vai ver que você se enquadra dentro de vários deles 2 ou 3 ou 4 vezes por dia, né? Porque fala do óbvio, né? Fala de comportamento. Então, qual é o grande conflito hoje entre Bíblia e psicologia? É a questão dos diagnósticos. Lá tem, acho que são mais de 500 diagnósticos naquele livro. Agora, tudo aquilo que diz lá, tudo aquilo é realmente diagnóstico ou é uma descrição de determinados comportamentos? E, de acordo com o comportamento, eles vão dar um rótulo para as diversas pessoas. Então, o diagnóstico é feito em cima das manifestações comportamentais. Alguém fez perguntas aí sobre... quais foram as perguntas aí? Foi sobre a bipolaridade, né? Ansiedade. Então, tudo isso está lá naquele livro como sendo um diagnóstico. Agora, vamos raciocinar um pouco aqui. Bom, existem diagnósticos questionáveis e diagnósticos que não são questionáveis. Por exemplo, alguém fica com febre, tem lá alguns sintomas, lá, dor de cabeça, aí fica meio tonto e tal, aí corre para o médico, é feita uma ressonância
digamos, no cérebro da pessoa e descobre lá que lá tem um tumor. A ressonância mostrou que existe um tumor. Então, dependendo do local, aquilo pode ser feito uma biópsia, né? Ou se é um tumor no pulmão, no fígado, no estômago, seja lá onde for. Então, através de uma biópsia, primeiro tem um exame de imagem, depois faz uma biópsia, aí tem uma materialidade. Alguém questiona este diagnóstico? Uma fratura é uma doença que quebrou o equilíbrio do corpo humano. O corpo humano trabalha dentro de um equilíbrio. Então, tudo aquilo que mexe neste equilíbrio, então é doença. Ninguém questiona um diagnóstico que tenha um exame de sangue, um exame de laboratório, um exame de imagem, foi feita uma biópsia, ninguém vai questionar. Agora, e quando se trata de todos esses rótulos de doenças mentais? Né? Depressão, bipolaridade, síndrome do pânico. Né? Qual foi o exame feito para detectar esse tipo de doença? Existe algum exame, seja de laboratório, seja de imagem, para nenhum desses diagnósticos existe um exame. Deixa eu falar de algo bem mais polêmico. Né? Depressão. A literatura vai dizer que, literatura médica, algum tipo de literatura vai dizer que é um desequilíbrio químico. E eu já estava lendo este artigo aqui, o mito do desequilíbrio químico. Alguém é diagnosticado com depressão? Foi feito algum exame? Foi feito algum exame de sangue, algum exame de laboratório, algum exame de imagem para detectar que a pessoa tem um desequilíbrio químico no cérebro? Se faz algum tipo de exame, essa pessoa está com síndrome do pânico. Né? É feito algum exame? Ou tudo é feito em cima de comportamento? O comportamento em si não é uma doença. O comportamento é um sintoma. Existe uma causa por trás do comportamento. Qual é a causa? Existe algum exame para verificar que a pessoa tem um desequilíbrio químico? Existe algum exame para detectar que a pessoa tem essa doença, chamada de bipolaridade? Então, não existe nenhum exame. Tudo é feito baseado no comportamento. E comportamento em si não pode ser doença. Comportamento é sempre sintoma. Não é a causa. Mas, no entanto, existem todos esses rótulos hoje. Então, aplica-se um modelo médico para aquilo que não é médico, para aquilo que não é biológico, para aquilo que não é físico. Então, este é o problema dos diversos diagnósticos hoje. Eu sei que eu já falei muito, mas eu quero falar agora sobre as diversas psicologias. Quero ser bem rápido nisso. Tá? Davi, vai monitorando o tempo aí, Davi. É automático. Deu uma hora, ele vai desligar. Oi? Ele dá um aviso de 5 minutos. Tá.
Ok. Tá bom. Acho que dá. É só, viu, pai? Se quiser aumentar a gente, clica na tela, aí no pen, no alfinete. Mas entrou alguém? Entrou a Aline. Ela tá com a Judy. Tá. O que eu faço? Clica. Nada, né? Tá vendo a gente? Eu estou vendo, sim. Ah, então tá bom. Estou vendo. Só para vocês terem uma ideia, né? Existe hoje o DSM-5, né? Já está no quinto, né? Cada 2 a 3 anos, ou 4 anos, 5 anos, é trocado. Daqui a alguns anos vai sair o DSM-6. Sabe como uma doença é colocada lá nesse manual estatístico de diagnóstico? Cada ano eles tiram algumas doenças ou colocam outras. Né? Anteriormente, o homossexualismo era doença. Então, isso agora não é mais doença. Já saiu do DSM. Não é mais considerado uma ciência. É uma opção, né? É uma orientação. Então, não é mais doença. Recentemente, entrou uma outra doença que é chamada de TOD. Não é aquele TOD de bebê. TOD de dado. Né? É transtorno de oposição desafiante. Está lá no DSM-5. Sabe o que é isso? Transtorno de oposição desafiante, ou desafiadora. Né? Sabe o que é isso? É a antiga criança birrenta. Né? Aquela criança birrenta, aquela criança que não obedece pai, não obedece mãe, não obedece professor, chuta a canela da professora, né? Reclama de tudo. Né? Esse aqui é o DSM. É esse manual que eu estou falando. Tem o quinto, eu tenho o quarto. Né? Então, no quinto, saiu essa outra doença. Então, é um transtorno da desregulação do humor. Já é uma patologia. Então, não existe mais criança birrenta. Né? Criança indisciplinada. Criança com maldade no coração. Ela tem uma doença, coitada. E o médico vai dar Ritalina para ela, ou vai dar outro tipo de antidepressivo, né? Ou ansiolítico para ela deixar de ter essa doença. Né? Então, é interessante que cada ano vai sendo acrescentado uma doença dentro dessa classificação. Então, deixa eu falar um pouquinho agora sobre as diversas psicologias. Antes, deixa eu falar o seguinte. Psicologia, psiquiatria. Qual é a definição de psicologia? Psicologia. Estudo da psique. Estudo da psique. Né? Psiquiatria. Doença da cabeça, né? Tratamento da psique. Né? Tratamento da psique. Agora, pasmem vocês, nem a psicologia, nem a psiquiatria trata realmente da psique humana. O que é a psique?
a Bíblia usa o termo alma, espírito. A alma que pecar, esta morrerá. O Senhor Jesus, quando estava ali na cruz, quando ele estava prestes a expirar, o que ele falou? Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. o meu espírito. Tá? Alguém abra aí, Eclesiastes 12, versículo 7. Eclesiastes 12, versículo 7. Alguém lê aí. Pode ler. E o pó volte à terra como era. E o espírito volte a Deus que o deu. Ok. E a alma, para onde foi? Para onde foi a alma? É porque a Bíblia usa o termo espírito e alma para designar essa parte imaterial do homem. A Bíblia usa o termo alma e espírito de forma intercambiável. Embora exista, no grego, pneuma, para espírito, psique, para alma, mas a Bíblia usa os dois termos de forma intercambiável para designar a mesma estrutura imaterial do homem, a parte imaterial do homem. Então, nem a psicologia e nem a psiquiatria tratam realmente da alma do ser humano. Um psicólogo chamado Gary Collins escreveu um livro, Aconselhamento Cristão. Ele escreve o seguinte: a Bíblia não é um volume científico e usa termos que são muito difíceis de definir com precisão. Palavras como ego, emoção e depressão são termos psicológicos que não têm paralelos claros na linguagem bíblica. Por outro lado, palavras como mente, alma ou espírito são termos bíblicos que são psicologicamente sem sentido. Então, para a psicologia, a mente, alma, espírito não faz nenhum sentido. Porque o que eles falam, que é psique, nem eles sabem realmente o que eles estão falando. Então, por isso que, como vai integrar Bíblia e psicologia, pois se eles não creem que o homem tem uma alma que é transcendente, que não é material. O homem é feito de parte, a estrutura do homem é material e imaterial. Então, o que existe realmente entre Bíblia e psicologia? Afinidade ou competição? O que existe é uma competição. E não há uma afinidade entre Bíblia e psicologia. A psicologia é um sistema filosófico humanista que contraria todas as suas pressuposições, contrariam o que a Bíblia fala a respeito do homem. Então, a grande verdade é que nós hoje estamos inseridos dentro de uma sociedade totalmente psicologizada. A mídia reforça isso, a cultura popular reforça isso. E, infelizmente,
a igreja também reforça isto. A psicologia hoje é tão comum dentro das igrejas quanto fora dela. Né? Infelizmente, em algumas igrejas, a palavra de um psicólogo tem mais autoridade do que a Bíblia. Tem mais autoridade do que a palavra de Deus. Tem mais autoridade do que a pregação do pastor. Estamos inseridos dentro de uma sociedade totalmente psicologizada. Nós somos reféns desta cultura totalmente psicologizada. Então, eu quero lançar um desafio para vocês, né? Que é pensar biblicamente. Pensar biblicamente sobre tudo aquilo que o mundo, a cultura, a sociedade pensa de forma psicológica. Vamos pensar biblicamente e não pensar psicologicamente. Precisamos resgatar a suficiência das Escrituras e aconselhar biblicamente. A palavra de Deus, ela é suficiente para lidar com todos os problemas não orgânicos do homem. Se é doença, tem que procurar um médico. Mas se não é doença, a palavra de Deus tem todas as respostas. Deixa eu trabalhar rapidamente em algumas escolas de psicologia. Tá? Vou falar sobre as mais populares. Quer dizer, nós já ouvimos falar da psicologia comportamental, certo? O behaviorismo, que é a psicologia do comportamento. Esses que defendem essa linha vai reduzir o homem a estímulos e a resposta. Então, através de estímulos e respostas, eles passam a fazer uma teoria, uma ideia do que seja o homem. Então, nós somos ou fomos reduzidos a estímulos e a resposta. Então, estímulo, quando a gente é estimulado, nós damos uma resposta. E aí, baseado em estímulos e resposta, eles montaram toda a sua estrutura psicológica. Teve um homem chamado Watson, behaviorista, psicólogo comportamental, que ele disse o seguinte: nós podemos fazer de uma criança tudo aquilo que a gente quer que ela seja. Então, se pudermos pegar uma criança e dar somente estímulos positivos para ela, ela só vai responder de forma positiva. E se a gente puder fazer isto com toda a sociedade, nós vamos ter uma sociedade ideal. Porque só recebendo estímulos bons, as pessoas só vão dar respostas boas. Esta é a ideia da psicologia comportamental. Nós vamos verificar que existe um problema sério com relação a isso. Vamos falar sobre Freud, né, que foi um divisor de águas. A psicanálise. Né? Freud reduziu o homem a apenas um conjunto biológico. Para Freud, o homem pode ser explicado apenas, tão somente, por sua parte biológica. E aí ele montou todo o sistema dele em praticamente os pilares de sexo e agressividade. A psicanálise trabalha com isso, os dois pilares da psicanálise, sexo e agressividade. Então ele diz que o homem, ele guarda tudo do seu inconsciente. Tudo aquilo que aconteceu nos 5 primeiros anos de vida do ser humano vai determinar o que ele vai ser para o resto da vida. E, naturalmente, ele vai tratar de problemas não resolvidos na época da infância.
e ele trata da libido, da questão sexual, da questão da sexualidade, né? Tudo aquilo que foi reprimido, desculpe, na infância, o homem vai ter problemas mais tarde. Então ele reduz tudo àquilo que o homem recebe na sua infância. Então ele montou lá o esquema dele, id, ego e superego. No id são armazenadas todas as ideias, tudo aquilo que ele recebeu durante a sua infância. E existem então conflitos, existem desejos que querem se extravasar, mas aí tem o superego que barra e tem o ego que faz o meio de campo. Então, quanto mais repressão para Freud, mais problema a pessoa vai ter. Por isso que ele fazia hipnose, levava a pessoa a regredir até a sua fase infantil, né, para saber em que fase do desenvolvimento houve problema. Tem um outro da área da psicanálise também, chamado Jung, que ele diz o seguinte: nós recebemos influências, aprendemos comportamentos dos nossos ancestrais. Isso determina aquilo que nós somos hoje. Então ele foi muito mais além, foi lá nos ancestrais. Agora, algo importante que a gente precisa saber é que todos esses homens, eles eram evolucionistas. Todos evolucionistas. Nenhum deles considera que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que o homem tem alma, que o homem tem uma parte imaterial, transcendente. Então, eles colocam todos os homens apenas como sendo um composto biológico, e não um homem que tem alma, um homem que vai prestar contas a Deus um dia de todos os seus atos. Nenhuma dessas escolas considera o homem como tendo parte material, biológica e parte imaterial. Então, todas as escolas de psicologia, todas as terapias trabalham com o homem apenas como um ser biológico e não o homem como um ser espiritual, que tem alma. Aquele sopro divino que Deus soprou na narina do homem lá no Jardim do Éden. Depois que ele fez o homem, o pó da terra, ele soprou e o homem tornou-se alma vivente. Então eles não consideram que o homem exista realmente tendo um componente material, biológico e um componente espiritual. Sopro de Deus, uma alma que vai prestar contas a Deus um dia. Então, como integrar Bíblia e psicologia? São dois sistemas que se excluem. Mas, no entanto, hoje, e isso é um outro estudo, né? Uma análise do integracionismo, muitos querem fazer essa integração entre Bíblia e psicologia, o que não é possível fazer. Bíblia não pode ser integrada à psicologia. Eu teria muito mais coisas a falar, mas eu creio que já foi suficiente para vocês façam perguntas agora, né? Se der tempo. Aquelas perguntas que fizeram, pode fazer. Se ainda precisa, né? Alguém tem alguma pergunta? Ficou bem fácil. Tinha que ter telefone de disposição das perguntas? Quando você fala sobre... Um pastor... A mãe tem uma pergunta aqui. Não tem. Um pastor ou um cristão fiel pode ser um terapeuta? Oi? Um pastor ou um cristão fiel pode ser um terapeuta? Um cristão
pastor pode ser um terapeuta? Um pastor pode ser um terapeuta? Ou um Essa psicólogo pergunta? cristão. Oi? Acho que está querendo dizer de psicólogo cristão, né? Que tem bastante hoje em dia. Então a pergunta é essa, o pastor pode ser um terapeuta? Isso. Ou um cristão Não. fiel. Diante do que você Porque há falou, psicólogos cristãos hoje em dia, né? Está cortando, não estou conseguindo entender. Um pastor ou um cristão fiel pode ser um terapeuta? Bom, eu devolvo a pergunta para vocês. Né? Depois que vocês ouviram rapidamente sobre o que é psicologia, né? Um pastor pode usar todo esse conhecimento? Não, acho que não. É uma inconsistência muito grande. Né? Ele querer pregar a Bíblia e, ao mesmo tempo, usar todo esse conhecimento que é antibíblico. Todas as pressuposições das diversas psicologias são antibíblicas. Freud, ele é determinista. Eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. É o que a psicanálise ensina. Você não pode ser diferente do que você é por causa das influências que você recebeu lá dos seus pais, da igreja, da sociedade, quando você era criança. Então, você é hoje o resultado daquilo que você recebeu na sua infância. Então, para Freud, você não pode ser diferente. Agora, existe um problema teológico aí. Como é que Deus vai pedir conta dos nossos atos, das nossas escolhas, se eu não sou capaz de ser diferente? Porque eu sou aquilo que eu recebi. Quando Deus vai pedir conta de cada um de nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Para Freud, não. Para Freud, o homem é vítima. Ele não vai responder pelos seus atos, porque ele não é culpado. Então, como é que um pastor vai usar Freud? Teve um outro homem, a psicologia humanista, Carl Rogers, ele diz que o homem é bom. O homem tem em si mesmo todo o potencial para resolver os seus problemas. A sociedade é ruim, mas o homem é bom. Quando a Bíblia diz que o homem nasce com uma natureza pecaminosa, inclinada para fazer o mal. E por isso Cristo veio ao mundo para redimir o homem do seu pecado, para transformá-lo. Mas a psicologia humanista diz que o homem tem em si mesmo todo o potencial para resolver o seu problema. O homem não precisa de nada, o homem não precisa de ninguém, ele é um Deus em si mesmo. Então, como que um pastor vai usar isto? Tem mais uma pergunta aqui. A psicologia em geral rejeita a ideia de uma realidade espiritual da pessoa. Quer que eu repita? Fala perto aí, eu não sei, você está longe do microfone, não está? A psicologia em geral rejeita a ideia de uma realidade espiritual da pessoa. espiritual da pessoa. Sim. A psicologia. Deixa eu ver. A psicologia em geral rejeita a ideia de uma realidade espiritual da pessoa? Sim. Para as diversas psicologias, o homem não é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, que ele tem uma parte imaterial, transcendente,
que vai voltar para prestar contas a Deus um dia. Sim, todas elas rejeitam esta ideia. Ok? Mais alguma pergunta? Com certeza. Beleza. É isso. Eu creio que tem muitas perguntas. Tá? Eu não acho que eu fiz um bom trabalho de dirimir todas as dúvidas de vocês. Eu não acho que eu convenci vocês. E essa não era a minha intenção. Mas pelo menos colocar um monte de minhoca na cabeça de vocês, tá? Com relação a tudo aquilo que vocês já ouviram até hoje, sobre as psicologias, e agora vem um camarada aqui e diz que isso não serve para nada. Né? Ansiedade é pecado? Alguém perguntou, ansiedade é pecado? Eu acho que é. Em si, não. Porque se o homem não ficasse ansioso e preocupado, ele ia deixar a vida rolar. Né? Então, tem níveis de ansiedade. A pessoa ficar preocupada em ter que fazer isso, ter que fazer aquilo, né? Isso não é pecado, isso é uma forma até de proteger o homem. Agora, quando a ansiedade leva a pessoa à irresponsabilidade de não cumprir com as suas obrigações, aí ela é pecado. Porque a ansiedade não é nada mais, nada menos do que sofrer por algo que não existe. A ansiedade é como alguém querer pagar uma conta altíssima, que está devedora no banco, sem nem ter conta no banco. Ela pensa que tem, e quer pagar uma dívida que não existe. Né? Ansiedade também é que nem uma pessoa sentada numa cadeira de balanço, né? Fica ali horas e horas, está movimentando, está trabalhando, está fazendo alguma coisa, mas não sai do lugar. Não fez nada. Tá? Então, ansiedade, esse tipo de ansiedade é pecado, porque ela vai ficar ali talvez o dia todo balançando, né? E não vai fazer nada, não cumpre com suas responsabilidades. Então, tem um nível de ansiedade que aí é pecado. Aí tem que ir lá em Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos, né? Lá, De coisa alguma. Coisa alguma. Né? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o texto vai dizer que a ansiedade é para os gentios, que não conhecem a Deus. Não conhecem que Deus supre todas as necessidades. Então, a ansiedade não cabe realmente na vida do crente. A Bíblia fala, lançai todas as vossas ansiedades aos pés do Senhor Jesus. Filipenses 4:8 diz tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é amável, é isso que deve ocupar o vosso pensamento. E a ansiedade é ocupar a mente com algo que não é justo, algo que não é verdadeiro, algo que não é amável. Então, a ansiedade ela se torna pecaminosa quando a pessoa acaba sendo uma inútil, não cumpre suas responsabilidades, não faz mais nada porque está ansiosa, querendo pagar uma conta que não existe ainda. Ela tem o hoje, nós temos o hoje para viver, o amanhã pertence a Deus. Então a ansiedade ela pode ser pecado, mas ela em si não é pecado. É uma forma de ajudar o homem a cumprir com suas obrigações. Como orientar um bipolar? Alguém perguntou como orientar um bipolar biblicamente. Então, a pessoa já está partindo do princípio que existe isso. Né? Eu sou um bipolar. Muitas horas durante o dia. Né? Ou tem dia que eu sou bipolar.
Eu estou lá em cima, meu time ganhou, estou lá em cima, meu time perdeu, estou lá embaixo. Né? Então, a bipolaridade é o cara estar lá em cima, eufórico, né? E outra hora ele está lá caído lá. Então, esse tipo de comportamento é rotulado de bipolaridade. Quando que o homem, principalmente a pessoa crente, ela tem em Cristo Jesus o suprimento de todas as nossas necessidades. Né? Mateus 10, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se eu tenho um problema, eu tenho que colocar isso diante de Deus, porque Ele é soberano. Ele conhece todos os nossos dias. Né? Ele sabe tudo a respeito de nós. Ele é o nosso refúgio. Né? Ele é a nossa fortaleza. Isso não quer dizer que o crente não tenha problema, tem dificuldade. Cristo mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E pede que nós lancemos aos pés dele todas as nossas ansiedades. Que ele tenha cuidado de cada um de nós. Então, para todo tipo de problema, a Bíblia tem resposta. Vamos instruir uma criança de 10 anos que... Alguém perguntou como instruir uma criança de 10 anos que tem atração pelo mesmo sexo, né? Alguém fez essa pergunta. Você tem que instruir biblicamente. Orientação sexual, isso é coisa mundana, pecado. Deus criou macho e fêmea. Deus não criou um terceiro sexo, um terceiro gênero. Deus criou macho e fêmea. E Deus colocou o homem, o desejo sexual, para procriação, para reprodução. Homem com homem não gera filho, mulher com mulher não gera filho. Então não cumpre os propósitos de Deus. Então isso é pecado. Uma criança de 10 anos que tem inclinação para roubar. É a mesma coisa, vai dizer o que para ela? Não, se você tem vontade de roubar, vai roubar. Não, se você tem vontade de atração pelo mesmo sexo, então procura o mesmo sexo. É a mesma coisa, uma criança que tem, ou qualquer pessoa que tem vontade de roubar, eu tenho vontade de roubar. Então vai dizer o que para ela? Não, isso é uma orientação. Orientação? Isso é coisa do diabo, né? Na perversão da sociedade, porque é isso que o diabo quer. Se o diabo conseguir destruir a família, destruir o propósito de Deus para o homem e mulher que se unem no casamento para a procriação, o diabo vai desestruturar todo o universo, toda a sociedade. E é isso que ele quer. Quanto pior, melhor. E Romanos, capítulo 1, vai falar dessa atração sobrenatural. O homem acaba adorando a criatura ao invés do Criador. E lá Deus faz 3 entregas. Entrega o homem a paixões infames, entrega o homem a uma disposição reprovável e entrega o homem para se afundar cada vez mais no pecado. Então, essa questão aí de a pessoa tem atração para o mesmo sexo, a Bíblia diz que isso é pecado. É inverter a ordem natural da criação. Deus criou macho e fêmea para se unir um dia no casamento e para procriar, para encher a terra. Homem com homem não gera filho, mulher com mulher não gera filhos. Ok? Mais perguntas? Podem fazer depois, viu? Manda para mim. Manda para mim. Qualquer
Depois eu mando. Estou à sua disposição, Davi. Beleza. Muito obrigado, seu Ayrton, pelo tempo aí, pelo esclarecimento. Prazer foi meu. Tchau, Júlio. Boa noite, Júlio. Boa noite. Davi, deixa eu resolver aqui minhas questões aqui. Talvez eu possa lá um dia lá reunir essa turma toda aí. Sim, vamos. Ou vem todo mundo aqui. Opa! Também. Mas foi um prazer conhecer cada um de vocês. Eu não sei o nome de cada um, né? Davi, apresenta rapidamente aí, Davi. Rapidamente. Tá faltando gente, bastante gente. Ok. Silvia, Dona Silvia, prazer, viu? obrigada. Prazer foi meu. Genaro. Prazer. Robson. Obrigado, É Robson. carioca Prazer. também, mas é botafoguense. Ok. Faltou só a cruz vermelha lá. Ele já tem preto e branco. Mariana. Oi, Mariana. Lucas. Ele é Lucas. vascaíno. Eu sou vascaíno. Vascaíno, né? Sou. Ok, você é um menino inteligente, tem futuro. Débora, Dona Débora, prazer. Laísa, Rafael. ok? Rafael. Ok, esse pessoal ficou quietinho, Davi. Aline. Prazer, Aline. Eu sei que esse pessoal está cheio de perguntas, mas não tiveram coragem de fazer. Não. Não tiveram, ainda não. Mas tudo bem, é assim mesmo. Deixa eu mais uma vez pra gente. Se quiser mais uma vez para só responder pergunta, Davi, pode Tá bom. Beleza. fazer também, viu? Tá bom. Muito obrigado, viu? Obrigado aí. Falou, uma boa noite. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, Júlio. Tchau, dona Vera. Tchau. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade aí, Davi, e o pessoal todo aí, viu? Valeu. Valeu, gente. O horário tá meio ultra... Mas deu pra esclarecer um pouco. Ele, geralmente, essa aula ele dá em 8 horas. São 8 horas. Resumo. Mas acho que deu para despertar algumas coisas, né? Lógico, é muita informação na nossa cabeça. Mas meu pai, não sei se vocês sabem, mas ele já foi psicólogo. Já formado em psicologia, atuou, teve psicólogo dele. Então, é algo que ele fala com o gravação? Bom, gente, os pedidos de oração. Alguém tem algum pedido? Gente, ore. Marcelo? Marcelo, a gente está orando pelo Marcelo. A Isabel, que vai estar voltando lá do Rio amanhã. Uma viagem segura. Vai vir de avião? De carro? De ônibus. De ônibus. Cometa. Chega aqui em 4 Não horas. sei. Águia branca. É um cometa mesmo. Vai 120 o ônibus. A avó do Rafael tá bem? Melhorou? Graças a Deus. Tá bem. Tá com uma bactéria, né? Tá. Inclusive a gente foi visitar ela tá bem mais esperta. Sim. Legal. Vai Então é um motivo de É um motivo de agradecimento. já, né? A gente estava orando durante a semana. agradecer, né, por esse mês que passou aí todo turbulento nas nossas vidas. Deu tudo certo, né? No final das Graças a contas, Deus. mais um agradecimento aí que a gente veio orando. Aquela vaga de emprego, como é que Não me chamaram de volta, Ainda nem não. falaram feedback, então não sei, estou esperando. tá? Um motivo de agradecimento é
eu comecei a trabalhar. Ah, é? Olha só. Sim, Glória a e Deus. pela felicidade ou infelicidade do Rafael, no mesmo local que ele. No caso, que é na loja do meu irmão, né? Eu tô lá pra dar uma ajuda, ele me chamou pra dar uma ajuda. Vocês Né? têm o mesmo horário também. Na verdade, não. Ele fica Ela fica até às menos. 6 e eu fico até às Eu 2. ralo mais. É, ele fica mais tempo lá. Eu fico só até as 2 porque eu não sou vendedora, né? Igual ele também ele faz o administrativo, né, Tá. da loja, tá? Eu não, só cuido do dinheiro, de administrar o dinheiro Olha. e do marketing digital. Legal. Glória a Deus. Vamos agradecer por isso. Mais algum... Ah, Dona Sil, né, que sofreu um pequeno acidente, Nossa, né? mas esse joelho dói, mas eu nem ligo pra ele.